Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Conceição, mediadora de redação aqui no PBS. Nós já nos encontramos em outros vídeos falando sobre algumas características da redação e dessa vez eu vim aqui para falar sobre a proposta de redação do Enem 2021. Vamos lá? Eu imagino que quando você lê o tema da redação, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, isso deve ter te deixado um pouco assustado, um pouco intimidado no primeiro momento. Afinal, essa temática, embora seja muito interessante, muito importante, que tenha muita relevância no nosso contexto social, ela não é uma temática que a gente está o tempo todo com ela na cabeça, então realmente é possível que ela tenha surpreendido. Mas, se você prestou bastante atenção nas dicas, né, que nós demos ao longo do nosso curso, naquelas estratégias, naquelas etapas que a gente precisava percorrer para garantir uma boa nota, eu tenho certeza que você, afinal de contas, conseguiu respirar fundo e desenvolver um excelente texto. Então, vamos dar uma olhada, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre como a gente poderia encaminhar a nossa reflexão para fazer uma boa abordagem da proposta. Primeira coisa que eu quero lembrar aqui é daquelas etapas, né, que a gente precisava percorrer. A interpretação da proposta, a leitura inteligente da coletânea, a busca por novas ideias, a seleção, organização e interpretação dessas ideias, a elaboração do roteiro, né, que é o nosso plano de texto, e, com base nesse plano de texto, o rascunho, que já é uma prévia da nossa redação. E, por fim, a parte mais importante, que é transpor o texto do rascunho para a página definitiva da redação. É elaborar o nosso texto final, fazendo aqueles ajustes gramaticais, ortográficos que são importantes, observando a questão da coesão, observando se não há palavras repetidas, enfim, deixando o nosso texto pronto para ser avaliado. Se você prestou atenção em tudo isso e conseguiu percorrer todas essas etapas, eu tenho certeza que você conseguiu desenvolver um bom texto. Mas se você ainda está se sentindo um pouco inseguro, é para isso que eu estou aqui, para a gente debater um pouquinho a respeito da temática. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está diante da temática é justamente observar aquelas palavras-chave, né? E as palavras-chave dessa proposta são invisibilidade, registro civil, garantia, acesso à cidadania e no Brasil. Então, quando a gente reconhece essas palavras-chave, o que a gente precisa fazer? Precisa garantir que vai abordá-las em nosso texto para entrar totalmente no tema, evitando a fuga, que nos leva a nota zero, ou evitando o tangenciamento, que deixa a nossa nota muito baixinha. Primeira palavra aqui é invisibilidade, que é uma palavra um pouco usual, né? A gente não usa tanto essa palavra, mas ela é familiar. Afinal de contas, ela é uma palavra que tem aqui, é composta pelo prefixo in, que significa não, mas a palavra visível, que remete a ver, visão, que são palavras do nosso cotidiano, e o sufixo dade, que é um sufixo formador de substantivo abstrato na língua portuguesa. Então, a gente observa que invisibilidade, na verdade, remete àquilo que não tem visibilidade, àquilo que não é visível, àquilo que não pode ser visto. Pensando essa palavra dentro da frase, dentro do contexto ao qual ela pertence, a gente precisa relacioná-la com as outras expressões da frase, registro civil, cidadania, Brasil, ou seja, a gente precisa pensar nessa invisibilidade como algo dentro, que é importante dentro da nossa sociedade. E a invisibilidade das pessoas, do cidadão, para a própria sociedade ou para o próprio Estado. Outra palavra-chave importante de pensar é registro civil, que é um termo que vem lá do direito, né, um termo jurídico, que remete àqueles documentos que garantem ao indivíduo a sua cidadania, registrando eventos da sua vida cotidiana, né, o nascimento, o casamento, o divórcio e até mesmo a sua morte. Para ser um cidadão no Brasil, uma pessoa precisa ter primeiro garantido o seu primeiro registro civil, que é a certidão de nascimento. Esse é um documento fundamental para que nós nos tornemos cidadãos. Depois nós temos garantia, que embora seja uma palavra um pouco mais usual, um pouco mais familiar, é bom a gente pensar um pouco sobre ela. Ela é garantia do verbo garantir, que é sinônimo de assegurar, de tornar certo, de tornar seguro. E como cidadãos brasileiros, todos nós temos os nossos direitos garantidos pela Constituição.
os nossos direitos estão assegurados pela Constituição Federal do Brasil. E aí a gente pode até pensar no seguinte, mesmo nós que temos o nosso registro civil, né, temos todos os nossos documentos, o que nos dá a certeza de que os nossos direitos estão assegurados pela Constituição Federal, mesmo nós, muitas vezes, temos os nossos direitos prejudicados. Imagina o indivíduo que não tem registro civil. Ele passa por uma situação muito pior que a nossa. Aí também temos aqui acesso à cidadania no Brasil. A palavra acesso é uma velha conhecida nossa, ela já fez parte de outras propostas de redação do Enem. Acesso aqui como um sinônimo para abertura para se conseguir algo, para se alcançar algo, para se fazer parte de algo, no caso aqui, se fazer parte dessa cidadania, que é a qualidade de quem é cidadão. Então, ser cidadão é ter direitos e deveres garantidos pelo Estado, de modo que nós possamos participar da vida política, social e econômica do Brasil, do país. E aqui é importante reforçar que nós precisamos trazer a problematização para o contexto brasileiro, para a realidade brasileira. Posso falar de um outro país que eu me lembrei em que a questão da cidadania e da garantia de direitos é problemática? Se você considera que isso é relevante para a discussão que você quer fazer, ótimo, mas sempre traz isso para o contexto brasileiro. Não fica preso apenas àquela outra realidade que não faz parte da nossa nação. Então, temos aqui uma análise prévia das palavras-chave. Já tivemos algumas ideias. A gente pode agora, a partir disso, ler os textos motivadores para confirmar se as nossas suspeitas iniciais estão corretas. E a gente vai observar aqui no texto 1, por exemplo, que ele traz um exemplo de uma situação concreta de invisibilidade em que adultos, velhos e crianças não têm a certidão de nascimento. E, por causa disso, eles vivem essa condição de invisibilidade. E, além disso, a gente vai observar aqui algumas expressões importantes, né, nesse texto, que, inclusive, nos ajudam a entender qual é a proposta. O texto 2 também traz aqui informações muito relevantes, vai falar sobre uma lei que tornou o registro de nascimento gratuito, ou seja, antes de 1997 era pago, e aí a gente já tem, inclusive, aqui uma perspectiva histórica interessante de ser pensada, que pode nos levar a pensar como era antes, né, a questão do registro civil no Brasil, e como que é agora. Também esse texto nos chama a atenção para o fato de que, mesmo depois da gratuidade, o problema persiste, o que nos leva a pensar que a questão não é só financeira, a gente precisa pensar em outras perspectivas, que além da histórica, pode ser uma perspectiva cultural, uma perspectiva social, o que está por trás desse problema, além da perspectiva financeira, né? E depois, aqui nesse texto 2, aqui também no texto 2, a gente vai encontrar uma estimativa sobre como se dá essa invisibilidade no país, e aí é bem interessante a gente pensar na questão de que, embora a região sudeste apresente um número de pessoas sem registro de nascimento muito grande, se a gente pensar na proporção entre o número de habitantes por região e número de pessoas sem registro, a proporção ela é grande em todas as regiões do Brasil, tá? No texto 3, vai falar novamente sobre a importância da certidão de nascimento, e vocês observaram que até agora os 3 textos falaram sobre certidão de nascimento? Isso aqui é interessante de observar pelo seguinte: se você leu a proposta de redação e ficou um pouco em dúvida lá sobre o que significa registro civil, os textos da coletânea vão ajudar a gente a esclarecer essa dúvida, porque o tempo todo esses textos estão falando de certidão de nascimento, de documentos, né, que as pessoas precisam ter. Ou seja, os textos motivadores eles servem, inclusive, para ajudar a gente a esclarecer alguma dúvida que tenha restado ainda da proposta que a gente leu. Então, aqui vai falar da importância da certidão, vai mostrar como que ela é importante para que nós consigamos outros documentos que nós precisamos ter ao longo da vida e para ter acesso a vários benefícios sociais. E, por fim, o texto 4 traz uma publicidade da Defensoria Pública em favor do direito à documentação pessoal. Eu trouxe aqui uma versão colorida dessa publicidade e a gente vai poder observar que onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. E aí nós temos um rosto carimbado aí com a marca da nossa digital.
Então, vejam que esse texto aqui nos faz pensar no seguinte: nós não nascemos cidadãos, nós nascemos pessoas, mas é a partir do momento em que nós temos nossa documentação pessoal, nossa certidão de nascimento, é que nós nos tornamos cidadãos. Então, os textos motivadores, como nós podemos observar aqui, ele nos ajuda a reforçar o nosso entendimento sobre a frase tema da proposta. E se a gente tinha alguma dúvida, o texto motivador vai tirar essas dúvidas e ainda pode nos ajudar a pensar para além disso, já começar a pensar em repertórios possíveis, em algumas ideias que a gente poderia defender. Ele vai nos ajudar a criar ideias, por isso que eles são motivadores. Bem, já entendemos a proposta, agora a gente vai pensar nos caminhos possíveis. E no caso dessa proposta, como eu falei antes, ela é uma proposta bastante ampla, então os caminhos são muitos, né? Então a gente tem que escolher qual caminho, qual direcionamento argumentativo a gente vai adotar. Não dá para falar de tudo. Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de direitos gerais, de vários direitos, direitos a tudo. Então é preciso realmente determinar que aspecto você tem condições de falar. E aqui é importante pensar que não se trata de um aspecto é mais interessante, vai aumentar minha nota. É o aspecto que você tem condições de abordar, de discutir, de trazer repertório e tudo mais. Bom, sobre essa temática, existem muitas perspectivas: perspectiva social, perspectiva política, perspectiva histórica, perspectiva econômica. Sobre qual delas você tem condições de falar? Sobre a perspectiva histórica social, por exemplo, você poderia pensar aqui na questão dos imigrantes, dos indígenas, das pessoas em condições de rua. Você tem condições de falar sobre isso? Sob a perspectiva política, você pode pensar aqui no direito ao voto, no direito a participar de concursos públicos, no direito a sair do país. Você tem condições de pensar nisso? Na perspectiva histórica, a gente podia resgatar a condição dos escravos, depois a condição das mulheres durante muito tempo no Brasil, que não tinham direito ao voto. Na perspectiva econômica, inclusive, é possível pensar na questão do trabalho escravo. E essas pessoas, como não têm registro civil, elas não podem participar do trabalho formal e acabam caindo na ilegalidade, no trabalho informal e muitas vezes no trabalho escravo. A gente tem aqui até a perspectiva cultural, né? A gente pode pensar em comunidades em que isso já é cultural mesmo, de não se preocupar com esse registro civil. Ou seja, são muitos os caminhos. Por isso, é muito importante escolher qual deles você tem condições de desenvolver, tá? É possível estabelecer uma relação de causas e consequências. Existem muitas causas, existem muitas consequências, né? Dessa invisibilidade. Então, a falta de acesso a serviços de registro civil em zonas rurais, em regiões ribeirinhas ou em aldeias indígenas, por exemplo. As questões econômicas, sociais e educacionais, visto que o Brasil não tem muitas pessoas vivendo, o Brasil ainda tem muitas pessoas vivendo em pobreza extrema e miséria. Problemas parentais, que muitas vezes os pais não possuem um registro, e aí os filhos também não conseguem se registrar, e aí isso vira um problema geracional. As consequências, né, a questão da invisibilidade do indivíduo para o Estado, que compromete os seus direitos como cidadão, a falta de acesso a serviços básicos, a falta de acesso a políticas públicas, como o Bolsa Família e o próprio auxílio emergencial que a gente está vivenciando atualmente durante a pandemia de Covid-19, a questão da marginalização social e econômica, inclusive vale chamar a atenção para o fato de que a própria sociedade discrimina o indivíduo que não tem registro civil, a falta de acesso a campanhas de saúde, incluindo as campanhas de vacinação, tudo isso são caminhos possíveis. Então vejam como que é possível falar de várias coisas. É impossível que em 30 linhas a gente dê conta de tudo isso. Por isso, volto a destacar a importância de que você eleja o direcionamento argumentativo que você quer dar ao seu texto, escolha aquilo que você tem condições de discutir, de desenvolver e de trazer repertório. E por falar em repertório, eu quero chamar a atenção para o fato de que cada um tem o seu próprio repertório sociocultural e você precisa usar aquilo que você tem disponível na sua memória. Você pode lembrar de vários tipos de repertórios diferentes. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Que são repertórios que eu usaria, que eu acho que eu teria condições de discutir. Alguns filmes, algumas músicas que, embora não tratem especificamente da questão da falta de registro, mas que fala da questão da cidadania, da falta de direitos, da questão dos direitos que muitas vezes são prejudicados para aquele cidadão que tem registro civil. Imagina para aquele que não tem, né?
a questão da cidadania plena, a questão da segregação social. Essas pessoas que não têm registro civil, ela acaba vivendo uma segregação social séria e grave. Nós podemos lembrar aqui de leis, estatutos, de formações cotidianas, e a própria história, né, que tem muito a contar sobre essa questão da invisibilidade da falta de cidadania, destacando aqui a questão da Constituição Federal como um repertório de peso para discutir esse assunto, e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, gente, basicamente era essa a discussão que eu queria fazer com vocês. Como eu falei, não era uma discussão muito ampla, mas uma reflexão aqui para mostrar para vocês que não existe um gabarito, não existe uma redação correta, uma redação certa. Existe a sua habilidade de aplicar todo o seu conhecimento sobre produção de um texto dissertativo argumentativo para discutir o tema a partir daquilo que você é capaz de discutir, a partir daquilo que você conhece, do repertório que você possui. Ou seja, se você se embasa teoricamente, né, se presta atenção em cada etapa, em como que a gente constrói a nossa introdução, nosso desenvolvimento, a nossa conclusão. Se você elabora uma boa proposta de intervenção, completinha, do jeito que a gente aprendeu, você com certeza vai ser capaz de tirar uma boa nota. E eu estou daqui torcendo muito para que você garanta sua vaga na universidade. E depois volte para contar para a gente como é que foi a sua experiência com o Enem, com a redação do Enem desse ano. Tudo bem? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.